pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Em Casa com Cibele Atala. E mais uma vez nessa mesa gostosa, né, bem cheia de coisas gostosinhas pra gente poder petiscar aqui, né, por que não? Que eu adoro receber realmente as pessoas aqui, exatamente aqui na minha casa. E hoje, gente, não poderia deixar de ser diferente, porque a doutora Ana Bernal fez um sucesso aqui, gente, na nossa entrevista da última vez que ela esteve aqui. E eu falei, não, você tem que voltar, e ela de pronto aceitou o convite e está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e nós vamos falar sobre direito de família. Você que está aí divorciando, não está naquela brigaiada entre marido e mulher, não sabe como é que fica, como é que funciona, tá aqui ela para explicar tudo pra gente. Seja bem-vinda, doutora. Cibele, é uma honra, uma alegria estar aqui. A sua mesa, como sempre, lindíssima. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Nós que ficamos muito gratos e realmente foi uma repercussão muito boa. E eu gostaria de, antes de mais nada, que você pudesse falar pra gente um pouquinho, que a gente acabou não falando da outra vez, um pouco da sua trajetória, né? Como você disse, que você veio de Portugal, mas assim, o que te inspirou a vir para o Brasil? Na verdade, eu vim para o Brasil contratada por uma empresa, então eu vim trabalhar no Brasil e chegando aqui me apaixonei realmente pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Mas, por exemplo, você já veio de um estudo de direito ou não? Não, a minha primeira formação foi na área de administração. Olha só. Trabalhei alguns anos nessa área e depois eu fui fazer direito. Eu já estava casada e já tinha filho, quando meu filho era pequenininho, quando eu fui fazer direito, que dá uma guinada na minha carreira profissional e isso me fez realmente repensar várias coisas. A maternidade nos modifica muito, né? Muito. E quando você trabalha numa grande empresa, você não tem horários para nada, e eu queria realmente ser mãe e assumir a maternidade. Como eu dizia, eu não queria terceirizar a maternidade. Sim. Então foi nesse sentido que eu resolvi fazer direito e hoje é a minha paixão, acho que sempre foi. Não que eu não tenha sido realizada naquilo que eu fazia anteriormente, mas é a minha paixão, é aquilo que eu amo fazer. Logo que eu terminei de me formar, eu me especializei em direito penal, processo penal, comecei advogando para grandes bancos, instituições financeiras, e a área criminal me levou para a área de família, que está muito correlacionada. E aí a área correlata entre o criminal e a família, parece que é muito dissociada, assim, nossa, mas tem a ver? Sim, tem tudo a ver. Sempre fui uma grande defensora dos direitos femininos, desde menina eu aprendi na minha família que ser homem era mais fácil do que ser mulher. Isso pra mim era muito claro. Não tinha ainda essa noção de direitos, não tinha noção de nada, mas eu sabia que ser homem era mais fácil do que ser mulher. Eu via e me comparava em relação aos meninos, meus irmãos, que eu tinha irmãos homens, então tudo eles podiam, a menina nada podia. Então eu sempre, naturalmente, fui uma defensora dos direitos da mulher. E como eu, atuante na área criminal, logo em 2006 e até antes eu já fazia uma defesa na esfera criminal de mulheres que eram vítimas da violência doméstica. E aí começaram a haver demandas quando a mulher está no relacionamento de situação de violência, depois vem o divórcio, vem a separação ou o divórcio, vem a guarda dos filhos, vem a pensão alimentícia, tudo isso tem que ser regulamentado. E a Lei Maria da Penha de 2006 regulamenta não só na esfera criminal, ela é híbrida, mas também na esfera da família, muito embora nenhum dos estados da federação faça uso dela. O único estado que a gente sabe é o Mato Grosso. Porque não, sabe aquela história do brasileiro não pegou? Eu sei. Tem lei que a gente fala pegou, essa não pegou. Na verdade é que não pegou. Não existe uma filosofia ainda para dar um amparo legal a essa mulher na sua totalidade. Isso precisa mudar, é fato. Então eu comecei a fazer uma atuação muito forte na área do combate, do enfrentamento à violência doméstica, e isso me levou ao direito de família e hoje eu sou atuante na área criminal e na área de família. São as duas minhas áreas de atuação muito fortes. Que você deve fazer muito bem feito, por sinal. Eu sou apaixonada por aquilo que faço, a gente percebe, então o seu brilho e você fala muito bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta em relação assim, né, quando a gente se separa. Antigamente, lá atrás, eu me lembro se década de 80, você não podia ainda divorciar, né? Você se separava do cônjuge, e dali de 2 anos parece que você acabava se separando, podia depois, acho que depois ia pro desquite, depois divorciar. Não sei se é mais ou menos isso. Era isso. Hoje, como é que funciona a lei? Por exemplo, as pessoas hoje, de repente, começam a namorar. Aí dali 2, 3 meses se apaixona, aquela coisa gostosa, né? Vamos morar junto, é uma alegria, né? Então todo mundo juntos, trapos, escovas de dente. E aí,
Quando que é possível se considerar, porque tem muita dúvida e as leis mudam muito rápido. São 6 meses que a pessoa morando junto, ela pode ter direito sobre a pessoa ou não? Como é que funciona isso? Se o cara é casado, de repente separou, tem um filho, sabe aqueles fuá que tem na família? Como é que funciona isso? Então vamos lá pontuar. Para você que namora e quer casar, ou para você que namora e não quer casar, vou te dar as alternativas que hoje a lei nos oferece. Hoje a lei é muito clara, só fica junto quem quer, o divórcio aconteceu, graças a Deus, eu falo graças a Deus para ambas as partes, não só para a mulher, mas para o homem também. Ninguém é obrigado a ficar preso numa relação se essa relação já não está dentro dos desejos de um ou de outro. Então o divórcio hoje praticamente, até na época da pandemia, fizemos divórcios extrajudiciais por cartório, e aqueles advogados que têm já assinatura digital através do cartório, como eu, conseguimos fazer divórcios até na pandemia. Então, a evolução, a pandemia nos trouxe também oportunidades de nós fazermos as coisas de uma forma mais célere. Sim. Mas, voltando à pergunta que você me fez, quando você está num namoro onde você se visita de vez em quando, não há confusão. A confusão existe quando se juntam ou se querem juntar as escovas de dente. E aí começam lá as confusões. Eu sou casada, eu moro em união estável, então a nossa legislação equipara a união estável ao casamento. O que isso significa? Significa que se você está numa união estável, não regulamentou essa união estável, os direitos são iguais aos do casamento. Tanto na constância dessa união estável, quanto quando ela termina. Então, por isso que há a cautela. Quando você não quer somar aquele patrimônio, você deve regulamentar sim essa união estável, essa relação. Por quê? Quando você não faz, o Estado faz por você. Então, escolha você e deseje, converse com a sua parceira, converse com o seu parceiro, escolham qual é o melhor regime para vocês. Não misturem amor com patrimônio, são coisas completamente distintas. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de falar sobre patrimônio. Patrimônio é uma coisa, amor é outra. Se eu estou me relacionando com uma pessoa, eu já tenho um patrimônio anterior e eu não quero que esse patrimônio se confunda, o que eu vou ter que fazer? Um pacto antinupcial. Então, quando você está numa relação de união estável, você também pode regulamentar essa união estável em cartório, com a figura da advogada, do advogado. Só os dois? Só os advogados. Precisa do advogado. Sim. Ele vai também te explicar qual é o melhor regime que se adapta a você. Entendi. Não adianta eu te falar agora qual é o melhor para você, porque eu não sei qual é a sua realidade, cada caso é um caso. Certo. Se você já tem patrimônio é uma situação, se o outro tem é outra situação, se vocês querem partilhar esse patrimônio é outra situação. O que eu posso dizer para você, se você não fizer essa escolha, o Estado, na hora em que você se separar, vai fazê-la por você. E o Estado vai dizer, você estava numa união estável, equiparado ao casamento, tudo o que você construiu na constância dessa união estável vai ser 50% para cada cônjuge. Essa é a regra geral. Se você quer sair dessa regra geral, você faz um pacto antinupcial. Sim, bem interessante. Agora vamos supor que eu juntei os trapos com meu namorado, estamos namorando, estamos vivendo bem para ir para não fizemos essa união estável. No meio do caminho, tipo, sei lá, eu herdei algo no meio do caminho, né? Ou tô para herdar, de repente alguém me falou no ouvidinho, olha Sibeli, pode ser que você vai herdar, nananana, ou o rapaz, enfim. Você queira fazer botar isso no papel e deixar tudo concreto. Pode-se fazer isso? Pode. No meio do caminho? Pode. O que acontece é assim, quando você está numa união estável ou num casamento, o que você herda de herança, ele não se comunica. Ah, boa! No entanto, se confunde, às vezes, patrimônio. Por quê? Às vezes você herda um imóvel X, você vende esse imóvel e com o dinheiro desse imóvel, você compra um imóvel e põe em nome dos dois ou depois que você casou. Entendi. Há uma confusão patrimonial. Por isso a importância de você regulamentar a tua união estável. Você grava aquele imóvel. Eu recebi um imóvel, um apartamento na Bela Sintra. Que era do meu pai. Eu vendi que era do meu pai. Com esse dinheiro lá do apartamento da Bela Sintra, eu vou comprar um na Augusta. Tá.
eu tenho que gravar esse apartamento da Augusta, que esse bem proveio de uma herança tal e tal do testamento tal, para que ele não se comunique, porque senão começa a haver uma confusão patrimonial. Se você vende esse bem e você fica com o dinheiro em caixa e você começa a gastar com viagens, com presentes, etc., como que você vai apurar esse valor amanhã? Não consegue. Então você tem que fazer realmente essa preservação patrimonial, para que não haja essa confusão. Mas a união estável, como você me perguntou, ela pode ser regulamentada. Você iniciou essa união estável, por exemplo, estamos em 2022, em 2020, em janeiro, eu comecei a ter a união estável, mas hoje eu quero regulamentar. Os dois vão no cartório, fazem uma ata retroativa e declaram ambos que aquela união estável se iniciou em janeiro de 2020 e vai se reger por tal opção que você quer, ou por comunhão parcial de bens, ou por separação total de bens. Você vai escolher aquele regime que você quer. Então sim, no decorrer você pode fazer isso. Agora outra coisa, vamos supor que eu me separei e eu estou num apartamento que não é meu, porque também já era da família do meu marido, um exemplo. Então eu estou morando num apartamento onde não vai entrar na minha partilha, e aí como é que faz? Ele é obrigado a me tirar daqui? Uma vez que a pessoa queira se separar de mim e me deixou, como é que faz? Depende de quem é esse imóvel. O cônjuge, se ele não tem pertencimento sobre esse imóvel, ele não pode te tirar. Nem você, nem ninguém. A única pessoa que pode dizer se você pode ou não permanecer no imóvel é o proprietário. Então, se o proprietário é o fulano de tal, ou que já faleceu, são os herdeiros dessa pessoa que podem te obrigar ou a sair ou a pedir um aluguel. Porque se você ocupa sem contrato um imóvel, você corre o risco dessa pessoa te cobrar aluguéis. Ok? Certo. Mas quem pode cobrar, quem pode te tirar é o proprietário do imóvel. Se vocês ambos, casal, estavam ocupando o imóvel que é da família de um, por exemplo, quando essa união estável se dissolve, ou quando esse casamento se dissolve, a única pessoa que pode regulamentar se você vai permanecer ou não naquele imóvel é o proprietário do imóvel. Sim. Não é o seu cônjuge que vai decidir. Se ele não tem propriedade sobre aquele imóvel, que autonomia ele tem para dizer se você fica ou se você sai. Claro que, um exemplo, o casal ocupa um imóvel da mãe do cônjuge homem, varão. É ele que vai dizer para a mãe, fala que ela não vai ficar, tira ela imediatamente, porque ele vai falar. Agora, se ele tem propriedade para falar isso, não, porque a única pessoa que pode é o proprietário do imóvel. Certo. Outra coisa, por exemplo, também que tem muitas dúvidas, acredito que o pessoal de casa também, é em relação assim, sou casada, vivo há mais de 20 anos com meu marido. Descubro que meu marido tem uma amante de muitos anos. Como é que funciona numa separação? Vamos supor que amanhã se separam, né? Eu me separo do meu marido e justamente porque descubro que ele tem uma amante de 10 anos. Como é que fica esse período onde eu estive com meu marido, aquilo que nós adquirimos juntos, esta amante em relação a este casamento? Uma pessoa quando ela é casada no papel, casou na igreja, casou no civil, ou manda figurino. Esta amante tem que participação em relação a esse casamento? Nenhuma. O nome já disse tudo. Amante. Se é amante, é uma coisa extraconjugal. Ela não pode brigar. Não. Diferentemente, se houve uma união estável com essa pessoa, aí já não é amante. Aí ela é uma pessoa que mantém uma união estável. É possível, nós já tivemos decisões no judiciário, inclusive, onde a aposentadoria desse homem, quando vem a óbito, ser dividida entre a esposa, que era lá regulamentada pelo casamento, e entre essa pessoa que tinha uma união estável. E essa união estável, o que prova para dizer que é uma união estável com essa tal amante? Gente, vocês podem fazer perguntas, viu? Podem fazer perguntas, entra na roda aí. Fique à vontade. Até lá no começo você havia me perguntado, depois de 6 meses é considerada união estável? Não existe um lapso temporal. A justiça não fala assim, você tá 6 meses, é união estável. Mas isso não existe. União estável, doutora Ana, ele tem que provar o quê? Tipo, que nem você falou, vamos supor, ele tá casado comigo, aí ele vai lá, cada amante,
dorme lá uma noite ou não, ou então passa o final de semana com ela. Isso é uma união estável? Ou só ir pra ir e vai e volta, vai e volta? A eventualidade, a relação esporádica extraconjugal já descaracteriza a união estável. A união estável tem que ter o objetivo de constituir uma família. Mas mesmo casado, eu não tô entendendo. Casado comigo e tá tendo uma união estável com outro, não tô entendendo. Sim, veja, às vezes, já atuamos em processos similares, onde esse homem era muito ausente na família onde era casado, totalmente ausente. Como, e por tinha, exemplo? Tipo, não ficava um dia ou outro por semana e dizia que viajava. O meu trabalho me mandou 7 dias para o Amapá, o meu trabalho me mandou 7 dias para Piauí. Esses 7 dias, na verdade, ele estava com amante. Essa, já não era amante. Sim, entendi. Porque a amante é quando é uma relação eventual. Entendi. Ele já mantinha com essa mulher uma união estável e até de mesmo fato. Um filho de repente. Não precisa nem ter filhos. Constituir família não quer dizer que seja a prole. São coisas distintas. Tá. Constituir uma família é eu te ver como minha esposa e você me ver como seu marido. Entendi. Nós estamos aqui numa relação de estabilidade, ou não estava, de estabilidade. Não quero sair amanhã procurando ninguém. É você que está me dando aquela união de uma família. Então, quando você agrega isso, e você pode provar de várias formas, você pode provar não só pela permanência em casa, mas você pode provar por contas conjuntas ou por pagamento de contas, dependência financeira, viagens persistentes. Dependência financeira é algo que se prova hoje muito fácil com as transações eletrônicas, cartões, você prova isso de uma forma muito fácil. Então veja, se uma mulher é totalmente dependente de homem, eu falo aqui, uso só de exemplo, porque também pode ser o inverso, totalmente dependente dele, faz exatamente a construção da vida dela em torno daquele homem, e ele é uma pessoa mais ausente no casamento, ele continua com o laço do casamento, com a responsabilidade do casamento, mas os vínculos de fato foram quebrados. Os vínculos de fato, ele está hoje nessa união estável. Sim, mas na hora que se separa, os bens que construíram juntos, como é que fica essa segunda esposa aí, essa concorrente? Se esse patrimônio foi adquirido até antes de conhecer essa segunda pessoa em união estável, aquele patrimônio é 100% daqueles dois do casal. Sim. Esse divide 50% a depender do regime de casamento. Pode ser o regime tradicional, total, como parcial. Pode ser parcial, como pode ser total, enfim. Sim. Temos que avaliar o regime. Sim. Mas, doutora Ana, só te cortando um pouquinho. Fiquei com uma dúvida e eu acho que é importante a gente esclarecer para o pessoal de casa que muita gente deve ter essa dúvida, como eu estou percebendo também na minha linha de raciocínio aqui. Então vamos por etapa. Quem tem o casal que tem um amante, seja o homem ou seja a mulher, que tem um amante. Quando se fala em amante, a pessoa não tem direito sobre os bens. Porque é uma coisa esporádica, tipo, vê só naqueles momentos gostosinhos e tal, não tem grandes envolvimentos, é isso? Depende da situação fática. Você pode falar amante e de fato existir uma relação de união estável. E você pode... a pessoa às vezes não sabe distinguir o que é uma coisa e o que é a outra. O que nós precisamos entender, e quem nos escuta para melhor entender, se é uma relação esporádica, não importa a nomenclatura, sim, não há que se falar em confusão patrimonial. Se há uma união estável, e é aquilo que eu falei lá atrás, tem que haver o intuito de constituir uma família, tem que haver uma relação estável, ou seja, não são visitas esporádicas uma vez por semana, mas também não existe um lapso temporal, como eu falei lá atrás. É o conjunto daquela situação que vai dizer-nos se existe ali uma relação de união estável ou se há uma relação extraconjugal. Mas, por exemplo, para valer perante uma lei, tem que ter registrado em cartório ou na hora que uma pessoa se separa ou se a pessoa morre? Você disse para caracterizar a união isso, estável? Ou até mesmo para poder depois a pessoa ter direito sobre alguns imóveis? Não precisa. Lá atrás eu expliquei que a relação de duas pessoas, quando começam a se juntar as escovas, ia juntar as famílias, ia juntar almoços de domingo, quando começam a compartilhar a vida financeira, profissional, já está
caracterizado uma união estável, não é o lapso temporal. Claro que se fizer isso por uma semana também não vai caracterizar a união estável. Agora, se você me perguntar qual o prazo, não vou te falar, porque temos decisões do nosso judiciário com lapsos temporais distintos. O que caracteriza é, de fato, esse intuito de constituir uma família. E não esqueçamos que quando nós, enquanto união estável, não fazemos a escolha do regime patrimonial, é o Estado que vai dizer. Então não importa depois dizer, ah, mas eu estava em união estável, mas não regulamentei, não tem direito a nada. Não, 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 não. O Estado vai lá e diz, se existir uma união estável, a união estável é equiparada ao casamento. Claro que é muito mais difícil você provar a união estável se você não a regulamentou. Então, por isso que nós orientamos, façam a regulamentação, é muito melhor para quem? Para ambos. Pouco importa, porque ali vocês vão regulamentar que existia e se você não regulamentar, o Estado vai regulamentar porque tem provas, você pode trazer com provas documentais, com provas testemunhais, então tudo isso hoje se prova. Lógico que se você vai estar na situação fática de união estável, é muito melhor você a regulamentar e escolher o regime que você quer para aquela união. Então, se eu acertei essa parte que você explicou no finalzinho. Uma vez que a pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa, sendo casada e tendo um relacionamento com uma outra pessoa, no momento em que ela passa a ter uma união com essa pessoa, tipo, entre aspas, mais estável, paralela com a sua esposa ou marido, passa a se valer, então, dali pra frente, todo imóvel que a pessoa comprar vai começar a valer ali, dessa pessoa X, querer se aproveitar da situação, a partir do momento que começar, vamos supor, a pessoa está casada há 30 anos, mas resolveu ter um amante de 10 anos. Então, nesses 10 anos, o que ele comprou ou ela comprou nesse inteirinho, passa-se então, ela pode também fazer parte. A regra geral é que todo patrimônio que está em nome de um ou de outro, se o regime de casamentos for de compartilhar 50% do patrimônio, é 50% do homem e 50% da mulher que são casados. Sim. Essa outra pessoa Sim. que entra na relação são situações muito peculiares, muito atípicas. A regra é, você está num casamento, todo o patrimônio que você adquiriu, se você escolheu o regime patrimonial da comunhão parcial de bens, é 50% do homem, 50% da mulher. Essa é a regra. Existem situações peculiares onde nós já tivemos decisões que a pessoa que tinha uma união estável com o homem que era casado conseguiu provar e aí na questão da morte teve direito inclusive a ter parte daquela pensão alimentícia, porque se considerou que esse homem praticamente já não tinha vida com o casal e tinha uma união estável, mas isso são coisas muito peculiares e muito difíceis de acontecer, assim, tá? A regra geral é que o patrimônio que está em nome de um e em nome de outro vai se compartilhar a depender do regime de bens que eles adotaram. Certo. Agora, uma outra coisa que eu já ouvi falar muito, também não sei se isso é uma coisa importante, se não é, quando a pessoa se separa, existe o tal da separação de corpos. O que significa isso e se isso é importante? Hoje não existe mais separação de corpos. Isso se usava anteriormente. Até pode existir você entrar com uma liminar separação de corpos quando há um risco grande, por exemplo, de ameaça física. Era nessa questão que se usava mais. Então você entrava com uma separação de corpos imediata, por quê? Porque senão o casal se mata ali, se estapeia, então separa os corpos, literalmente isso quer dizer, separa os corpos, o casal, o marido vai dormir no outro ambiente, e ela continua ali no apartamento ou na casa deles. Então é isso que se quer dizer. Separa esses corpos, depois nós vamos discutir a separação, se é separação ou divórcio. Então era isso que queria se dizer, mas não é muito usual hoje, porque hoje o divórcio ele é concedido querendo ou não querendo a outra parte. Não se discute mais se vai ou não divórcio. Isso era antes. Entendi. Havia alternativas de você dizer não, eu não quero, e aí você ficava preso a um casamento que não era aquele que você queria. Hoje não se discute divórcio. Se um deles não quer, o divórcio não se discute. Entendi. Aí você me pergunta, mas por que casais permanecem na justiça brigando por anos após a separação? Eles estão brigando o patrimônio.
Sim. não divórcio. Eles estão brigando pela ação alimentícia dos filhos. Eles estão brigando pela guarda dos filhos. Então, esses 3 pontos são os que mais impactam em um divórcio ou em uma separação. Há muitas brigas ainda porque às vezes não foi regulamentado o patrimônio. Precisa então se identificar de quem é aquele patrimônio, se pertence a um, se pertence a outro, se de fato se comunica, se não se comunica. Superada a parte patrimonial, vem a parte dos filhos. É comum os casais usarem as dissidências entre eles para se vingarem dos filhos. Eu vou ficar com a guarda porque eu quero te punir. Então isso é o que mais demora. E depois também a pensão alimentícia, que é o que mais demora. Eu posso, eu não quero, quero te punir e pago menos. São os 3 pontos que impactam muito no divórcio. Gente, olha, vou falar, viu? Dá muito trabalho. Não, né? dá muito trabalho e você fica pensando, e olha o que eu pensei de coisa que ela passou, que fez um filme na minha cabeça, não sei na cabeça de vocês, mas o meu fez e aprendi muita coisa. Vamos brindar? Que da outra vez que eu cheguei aqui em casa nós não brindamos. Vamos brindar aqui. Vamos brindar a nossa as saúde, mulheres, as mulheres, a liberdade de gênero para todos, a igualdade e equidade de gêneros entre homens e mulheres. É isso aí. Boas palavras, vamos lá. Deixa pra gente, fazendo um favor, doutora Ana, os seus contatos novamente. E você sabe que você já virou aqui, né? Extensão da sua casa. Foi uma honra estar aqui com você. Vai ser um prazer. Quando quiser, estaremos aqui. Será uma honra falar com você, com todos os assuntos que são pertinentes à minha área, logicamente. Quem quiser se aprofundar mais nos meus assuntos, @advogada Ana Bernal, no Facebook Ana Bernal ou na fanpage MR Bernal Advogados. Sempre temos textos a respeito desses temas que a gente falou. Muito bom. Gente, vocês me sigam, por favor. Dão lá um like no meu canal do YouTube, gente, Sibeli Atala. Preciso de vocês também para poder divulgar também meus vídeos. Eu tenho muitos assuntos maravilhosos ali para vocês, vários vídeos lindíssimos, sensacionais, com pautas incríveis. E se vocês também quiserem me seguir no meu perfil, na minha página, aliás, do Facebook, é Consultora de Moda Sibeli Atala, tá bom? Até o próximo encontro, que aliás, o nosso programa está acontecendo todos os dias pela rede SDP TV, das 8 às 8 horas, das 8 às 8h30 da noite. Espero todos vocês pontualmente e vamos lá, né, gente? Com essa mesa gostosa, vamos brindar e vamos ser felizes. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo, doutora Ana.